Afonso Payá is a Brazilian, quite a visionary director, I suppose you could call it that. He's great with images. Afonso is going to put into one scene in particular. I described to this woman who's the FBI agent with me, she challenges me, she doesn't believe in my psychic ability, and suddenly I ream off a whole history of her in about 2 minutes, every detail of her life. The director's going to put in, I've seen little samples of it, little bits of images of flashback, which no other human being could know, but I do know. So I can describe this and I can describe that, which convinces her that I'm the boy, I'm the guy to do the job. And that's why Afonso is on this, because he has a unique way of looking at the world through the camera. He's a fine filmmaker. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 170. Eu sou Rafael Arinelli e hoje o papo é com o Neymar do cinema brasileiro. Olha aí. Meu Deus do céu. Foi boa essa, vai. Mais ou menos. Eu não entendo de futebol, não sei nada. Eu sou Daniel Cury e o podcast de hoje ele é uma mistura de profissão diretor com carreira internacional, ou seja, a gente vai matar 2 coelhos numa caixa d'água só. Bom, eu sou o Afonso Payá, sou diretor de cinema e eu amo e odeio cinema, entendeu? E hoje eu não sei, hoje eu tô meio odiando, tá? Tô brincando, eu amo cinema. Às vezes a gente começa a odiar, às vezes tem uns dias que é difícil. Hoje foi um dia difícil. É um negócio que tem que ter muito engajamento e vontade. Não é pra qualquer um não, viu? É verdade. Bom, hoje, como vocês estão vendo, né, a gente vai ter esse papo fantástico aqui com o Afonso Payá. É uma felicidade, uma honra, uma gratificação muito grande pra gente estar conversando com o Afonso, que tem projetos sensacionais que a gente vai explorar aqui. Eu lembro de falar do Afonso nos primeiros podcasts nossos. Quando surgiram as primeiras notícias dos 2 coelhos, a gente que legal. Comentou. Eu lembro muito bem de comentar, assim, a gente falava, nossa, não sei o que, vai ser legal, e a gente tudo empolgado com aquela coisa de efeito especial no cinema brasileiro e tal. Exatamente. Então hoje a gente vai bater esse papo sobre vida, obra do Afonso Payá, vamos falar sobre cinema nacional, hollywoodiano, vamos explorar aí toda a experiência que o Afonso tem pra passar pra gente e vamos conversar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, chegamos à impressionante marca de 170 repercussões, hein? Porque ao contrário do que muita gente pensa, o Repercussão, né, acontece desde o primeiro episódio, não é isso? Então, são 170 se a gente faz 2 e-mails em média. Exato, né? Claro que tem variações, mas aí a gente tem aí mais de 300, né? Mais de 300. Olha, 340. Olha, eu sou bom de matemática. 340 repercussões. A gente fala muito mais e-mail e comentário, mas às vezes tem tweet, às vezes tem, né? Exatamente, coisas mais breves, assim, que a gente comenta. É coisa legal pra caramba. E hoje é um podcast muito especial pra gente, né? Um podcast muito importante pra história do Cinemação, né? Cansamos de falar com qualquer um, agora a gente só fala com pessoas importantes. Exatamente. Né? Nada de... Então, como a gente sabe que hoje é um dia de que o podcast vai bombar, né? Um monte de gente vai acessar aqui, vai curtir, vai comentar e tal. É sempre bom a gente lembrar as pessoas quais são os nossos meios de contato para que elas mandem aquele seu recadinho sobre esse episódio sensacional que estamos fazendo hoje. Sim, você vai mandar um e-mail. A gente adora receber e-mail. Eu recebi um e-mail hoje, eu fiquei super feliz. Né? E-mail é muito legal. O e-mail não morre, o e-mail continua, ele permanece, ele é eterno. Mande um e-mail para contato@cinemação.com. Então, contato@cinemação.com.
cinemação.com. Sempre cinemação, sem tio, sem cedilha, cinema CAO. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, é procurar Cinemação em tudo que é lugar. Tem no Facebook, que é facebook.com/, tem Twitter, Instagram e Snapchat. A gente tem tudo lá com Cinemação, ou @Cinemação, ou só Cinemação, sempre Cinema CAO. Quer ouvir a gente de um jeito um pouco diferente? Vai lá na webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. O Cinemação é um programa semanal da Web Rádio Vagalume que tem uma programação super bacana. Fantástico. E claro, entra sempre no cinemação.com pra ver as nossas outras redes sociais, que a gente também tem outras redes, pra acompanhar as nossas notícias críticas, tem muita crítica legal, muito artigo bom, muita coisa boa. Então, entra no cinemação.com e acompanha por lá. E se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, clica em curtir no SoundCloud ou nas estrelinhas do iTunes pra dar nota pro podcast, que é sempre muito importante pra gente, a gente fica muito grato. E se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a evoluir, sempre existe aquela possibilidade de, além de você divulgar para os seus amigos, compartilhar o canal do Cinemação, mostrar, né, exatamente o que é que a gente faz, como que a gente faz, qual a qualidade que a gente faz, você também tem a possibilidade de fazer uma doação mensal aqui para o Cinemação. E para fazer isso, você vai lá no patreon.com/cinemação ou clica no banner que está aqui nesse post desse podcast e aí você vai clicar lá, vai ser direcionado para o nosso canal dentro do patreon.com/cinemação. Lá você vai ver todas as nossas promessas, tudo que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente está recebendo e quais são as nossas metas, as próximas etapas do Cinemação. Tudo muito claro, muito honesto, muito direcionado para que a gente consiga crescer ainda mais. Temos aqui que deixar claro que somos muito gratos ao Diego Lima, ao Alberto Marinho Camilo e ao Fernando Machado, que são nossos patrões lá no Patreon, e eles doam pra gente $5 por mês, e um dos prêmios deles é ter aqui seu nome citado nesse queridíssimo podcast do Cinemação e ter, né, seu nome colocado ao vento aí pra todos os orixás e deuses os abençoe. Sim. Por essa ajuda. Que eles fiquem ainda mais ricos e doem mais. E sejam exatamente. Patrões com mais afim. Exato. Mas claro, $5 tá ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Então vai lá no patreon.com/cinemação, seja um patrão do Cinemação. Essa semana, muitas pessoas saíram do armário, chegaram milhares de e-mails, comentários, né, em vários posts, e um deles que o pessoal comentou bastante foi no último podcast, o podcast 169, onde a gente falou sobre o Oscar 2016. Exatamente, Oscar sempre dá comentário, né? Sempre, é polêmico. Sim, e esse como foi muito bom, o pessoal curtiu, né? Perfeito. O Oscar, né, mas o podcast também. Também, claro, né? também. E a gente recebeu um comentário da Mídia. Ela comentou o seguinte: um diretor americano não ganha o Oscar desde a Catherine Bigelow em 2010. Olha aí. E realmente a gente não tinha pensado nisso, né? A gente falou só dos mexicanos, mas teve outras pessoas. Então ela deu exemplo, deu os nomes, né? 2011, Tom Hooper, que é inglês. 2012, o Michel Hazanavicius, que é francês. E em 2013, o Ang Lee, que é taiwanês. Em 2014, o Alfonso Cuarón. Em 2015 e 2016, o Alejandro Iñárritu, sendo os dois últimos conterrâneos do Chaves, obviamente, né? Os nossos amigos mexicanos. E ela continua: o meu coração também daria o Oscar para o Lenny Abrahamson, de O Quarto de Jack, mas sabia que não havia chance. Queria também o Oscar de melhor roteiro adaptado para O Quarto de Jack, mas concordo com vocês que não foi injusto ir para A Grande Aposta. E eu acho que foi bem isso, né? Só em uma vez ele foi injusto. A gente pode falar, não devia ter dado. O resto você não pode dizer que ele foi injusto. Você só pode falar assim, eu preferia o outro, eu acho que o outro foi melhor, mas você não pode dizer que foi totalmente injusto. Exatamente. E ela continua assim, achei legal que o Léo ganhou, mas se eu tivesse poder de decidir, teria dado o prêmio para Jacob Tremblay, que nem está indicado. Uma pena que o Sly não conseguiu. Ou seja, ela quer dar prêmio para quem não ganhou, né? Nídia, se você decidisse o Oscar, as pessoas iam te odiar, porque você não ia dar o Oscar pro Léo de novo. De né? novo. Todo mundo tava torcendo mas por é aquela ele. coisa, né? É o que a gente já comentou aqui, né? Apesar dela falar que, tipo, ela daria o
prêmio pra outras pessoas, né? Ela ainda assim fala que ela achou legal o Leonardo ter ganhado, claro. né? Acho que ela só deu uma preferência. Exatamente. Muito, né? É o que a gente tava falando, que realmente não existiu uma grande injustiça aí, né? Só pra terminar o que a Nidia escreveu, ela fala assim: gostei muito do discurso do Morricone, Brie Larson arrasou no filme, no discurso, e arrasou também ao abraçar os sobreviventes que participaram da apresentação da Lady Gaga, que aliás deveria ter ganho o Oscar. A música é infinitamente melhor que a do Sam Smith, que fez uma apresentação horrorosa, diga-se de passagem. Até a música de 50 tons é melhor. Só não digo que preferia essa, a que ganhou, porque, né, o mundo já é muito zoado, não precisamos dar o Oscar pra 50 tons. Exato. Sim. Apostava em Spotlight para melhor filme e também não acho que foi injusto. O Oscar 2016 foi melhor que o Oscar 2015. Olha aí. Então o Oscar 2016 ganhou o Oscar de melhor Oscar dos últimos Oscars. Eu acho que isso é fato. E ela deu uns comentários bem legais, realmente. A Brie Larson mandou muito bem, né? O Morricone mandou muito bem. Foi uma pena que essa música ganhou, mas eu não acho que seria tão bizarro 50 Tons ganhar Oscar, porque a melhor canção é diferente de, sabe, qualquer outro Oscar, né? Já teve filmes bem fraquinhos que ganharam Oscar de melhor canção. Mas, de fato, foi o Oscar mais equilibrado, injusto, né? Não, mas foi o mais injusto, foi esse do... sim. Da melhor canção. Exato. Mas bem legal o comentário da Nídia, gostei. Foi bem legal mesmo, legal a gente ver que o pessoal realmente gosta de acompanhar a premiação, né? E depois vem aí comentar e aí começa aquelas discussões de por que fizeram, né, tal coisa, né? Por que deram pra tal pessoa e não pra outra e tal. Então, é bem legal realmente a gente ver que as pessoas gostam dessa premiação. E outro comentário que a gente recebeu aqui foi da Amanda Aparecida, ela que sempre escreve aqui pra gente, como o Dani gosta de falar, Amanda apareceu aqui no Repercussão, né? Sim. Teve uma vez que ela ficou muito tempo sumida, daí eu falei assim, ela estava desaparecida. Exatamente. E aí a Amanda deixou também um comentário lá no podcast Cinemação 169 sobre o Oscar 2016. Ela falou o seguinte: sobre o cast, achei top, acessível, curti, bacana. Ou seja, ela só usou Glória Pires. Exatamente. E aí ela até comentou, né? Glória Pires, a parte, muito bom o cast. Eu fui média nos bolões, embora eu tenha gostado muito de Ex Machina, o filme quebrou minhas pernas nos bolões. Isso é verdade, eu acho que ele quebrou a perna de todo mundo, né? Acho que ninguém imaginou. Exatamente. Achei uma surpresa Star Wars não ter levado nenhum prêmio técnico, embora foi muito bom ver todo o pessoal de Mad Max premiado e o Inhárrito se mordendo de inveja na plateia. Olha aí, isso é a inveja dos outros da felicidade, né? Exatamente. Mas assim, ó, eu não acho, por exemplo, eu não fiquei nem um pouco surpreso de Star Wars não ter levado, porque eu achei realmente que eles estavam ali só por estar mesmo. Porque em termos de primor técnico... Eu achei que até ia ganhar algum de som, pelo menos, ou de efeitos visuais, mas... Não fugiu muito, eu fiquei feliz Dani? De não ter ganhado. Acho que exatamente. Não precisava mesmo. Aí ela continua, né? Gostei do discurso do Chris Rock. Ele passou a mensagem importante de mais papéis para atores e atrizes negros, deu umas cutucadas sem dar tapa na cara da academia. Afinal, não pode morder a mão que o alimenta. É verdade. É verdade. Mas assim, eu comentei isso lá no podcast. Tinha alguns momentos que ele fazia as piadas e você, às vezes a câmera passava assim pela plateia e você via as pessoas tipo dando aquela risada do tipo tipo, eu tenho que rir agora. Mas tem umas porque... que teve uma da Rihanna lá que teve uma menina que rachou o bico, que eles mostraram bem. E você via que eles estavam sempre mostrando gente dando risada. Exato. Os atores negros que estavam presentes, até como uma forma de dizer assim, olha, ficaram falando de boicotar, mas tem um monte aqui assistindo, exatamente, né? E tinha bastante mesmo. O Oscar também deu as suas cutucadas, né? Sim, eles, com certeza os câmeras estavam bem instruídos, né? Exato. E aí ela continua: as paródias dos filmes foram engraçadas, ri muito com o urso na plateia. Realmente, eles pegaram um meme, né, da internet e personificaram na plateia. Isso foi teve demais, várias coisinhas, cara. Teve umas piadinhas, umas montagens legais mesmo. Bem legal. E aí ela vai pro outro parágrafo aqui, né, da Amanda, que ela diz assim: quanto à melhor canção, eu gosto de Writings on the Wall, mesmo com o Sam Smith super nervoso e um pouquinho desafinado.
indicado, mas pra mim, quem deveria ter ganho é a música See You Again, da Wiz Khalifa, que não entendo como não foi nem indicado, olha aí. É que é a do Velozes e Furiosos que você falou e tal, que a gente até que, debateu no podcast. É que na verdade, não, essa parte não entrou no podcast, a gente cortou na edição essa discussão que a gente teve grande sobre o See You Again. Não, mas, isso é verdade, Mas assim, vamos falar aqui, né? Eu até falei que eu acho que ela não deveria entrar porque ela é uma música que ela é feita para um ator, ela não é feita pro filme. E essa que é a grande diferença do See You Again para todas as outras músicas que ali estão. Então você tem a temática do filme todo, né? Exato. Ela é feita para um ator, ela ficou eternizada e muito, assim, forte justamente porque teve a tragédia, né, da morte de um ator do filme, e tanto que o contexto que a música é colocada, ele foge completamente de toda a narração do filme. Então, por isso que eu acho, o Lucas, inclusive, no podcast, ele falou em off, né, porque isso daí saiu da edição, mas ele falou que ele achava que essa era a melhor música do ano mesmo e tal. Mas eu acho que existe essa confusão. Eu daria porque é uma música que é muito tocada e tal, mas não é uma música que merecia um Oscar de filme, né? Um Oscar é uma premiação pra filme. Mas depende, varia muito, até entra na mesma discussão da melhor animação. É a melhor qualidade de animação ou é o melhor filme que é uma animação? Você entende a diferença? É a mesma coisa. Não é a acho, melhor não canção, acho. Simplesmente a melhor canção, ou a melhor canção inserida no contexto do filme para o filme? Então, mas quando você fala de técnica de animação ou de filme de animação, de qualquer forma você tá falando da animação como um todo. Você tá falando ou da técnica como ela foi feita, ou da história que compõe aquela animação. Sim, você entra tudo. E o filme do See You Again, ou a música do See You Again, é uma música direcionada especificamente para um personagem, para um ator, entendeu? A regra tem que ser uma canção original para... Tem que ser filme X. Uma canção original para um filme. Ponto. Essa é a regra. Exato. Se ela é uma canção bonita, legal, bacana, interessante, exato, né? Ela pode ganhar o Oscar independente de ter a ver com o filme. Mas claro que ela nem tava ali, entendeu? Sim, claro. Eu tô dizendo assim, é discutível isso, porque poderia sim, mas pode não justamente por esse motivo. Exato. Então provavelmente não existe uma regra, é só uma questão de como as pessoas pensam, entendeu? Exato. E aí, né, a Amanda termina assim: a vitória de Divertidamente era inegável, mas foi muito bom ver O Menino e o Mundo indicado. Morreu o meme do Léo, mas ganhamos Glória Pires, então gostei do Oscar desse ano. Continuem o bom trabalho, que é a frase de fechamento de um ótimo comentário, né? Exatamente. Que é sempre elogiando a gente. Que é pra gente, não pra Glória Pires. Exatamente. And so it was a great story. And then I met with Alfonso, and I liked what his kind of vision of this movie was and what it could be. The guy knows how to shoot a movie, and that's the key. And we wanted this kind of unique visual style for this movie, because a lot of this is stuff that we see that's in Tony's head, his character's head, and these kind of crazy visions, and those have to be done in a very unique way, or we've seen this movie before. Afonso, vamos começar esse papo aqui falando um pouco aí, né, sobre essa sua carreira meteórica, né, cara? Porque você é um cara que, quando a gente vai lá olhar toda a sua cinebiografia, a gente vê que você deu um salto gigantesco, assim, em pouquíssimo tempo, e assim, a qualidade até, né? Porque quando você chegou no mercado com Dois Coelhos, foi um impacto nacional, justamente por trazer uma estética visual totalmente diferente daquilo que a gente via, né, na nossa rotina cinematográfica aqui. Você atribui isso ao quê? A você ser um cara mais autoral, a você ser um cara ligado à tecnologia? Como é que você se define como diretor hoje? Cara, essa pergunta é difícil, mas eu acho que eu sempre fui meio um sapo de fora, assim, um cara meio que não... Comecei fazendo computação gráfica, né, então
Então minha formação, o jeito que eu aprendi a contar histórias usando meio audiovisual foi usando o computador. Eu usava animação, 3D Studio Max, After Effects, foi através de softwares. E foi assim que eu criei minha carreira na publicidade, comecei a dirigir comerciais, sempre muito com essa mão nessas tecnologias, assim, que estavam começando na época que eu comecei a trabalhar com isso, sabe, também. Só o Mac, os desktop vídeo, as ilhas de edição mudaram desse sistema linear para o não linear. Eu peguei bem esse momento, assim, onde eu comecei a trabalhar mesmo. Então, eu venho talvez de uma geração de pessoas que não tem uma formação muito clássica no cinema, assim, tem uma influência muito grande de televisão, sabe, de outros formatos, assim, videogames, enfim, que não são exatamente cinema, né? Exato. Eu acho que, sei lá, o Dois Coelhos foi um projeto bem diferente, assim, por vários motivos. Eu acho que foi um projeto, sim, autoral, onde eu consegui usar toda a minha bagagem, como eu falei aí, de computação gráfica, de conseguir buscar os pluginzinhos, não sei aonde, aqui e ali. Eu e meus amigos, né, as pessoas que trabalham comigo na minha produtora na época, a gente sempre foi muito nerd, assim, de computador. Então a gente, cara, pegava explosão, stock footage de explosão, sabe, comprava essas coisas e o plugin, não sei o quê. Então tinha uma cultura de ficar tentando desenvolver isso. Eu acho que o Dois Coelhos foi um lugar, um palco pra gente colocar todo esse conhecimento em ação, assim. Então chamei essa galera que trabalhava comigo lá na Black Maria, minha produtora, né? Mais uma galera que já tinha saído da produtora, tava em Londres, não sei o quê. Eles voltaram e a gente fez esse projeto, né? Conseguimos fazer ele, assim, de uma maneira bem autoral, mas não foi fácil, assim. O Dois Coelhos não foi nem, assim, a gente quando tinha um roteiro na mão, eu rodei pelo mercado um pouco, né? Eu não conhecia muito cinema. Ninguém quis fazer o Dois Coelhos. Quem botava dinheiro em cinema, ninguém se interessou em botar grana nele, sabe? Então, a galera lia o roteiro e falava, que isso? Você não vai conseguir fazer isso aqui, é muito louco, muito sei lá, muito diferente, entendeu? Então, até porque essa parte tecnológica aqui no Brasil, apesar da gente hoje saber, né, que o Brasil ele tá muito adiantado nisso e tal, mas assim, em termos de linguagem cinematográfica, isso ainda é pouquíssimo usado, né? Não sei se por conta de custo só, mas a galera meio que não explora tanto isso. E eu acho que essa identidade visual que o Dois Coelhos trouxe, que foi algo que realmente chamou a atenção pela qualidade e conversar estética, com o público mais jovem, né? A gente, na época até a gente já tinha, né, o podcast, rolava muito um papo do tipo assim, molecada, né, que curte cinema, que curte o cinema americano, hollywoodiano e tal, tudo feliz porque ia sair um filme com esse estilo do Dois Coelhos, né? Eu lembro muito que a gente até teve alguns debates do tipo assim, não, peraí, tem isso, tem alguns momentos disso no cinema brasileiro, só que não chega tanto, né? Às vezes é muito incipiente, muito num determinado ponto e às vezes é o famoso filme de festival, que não chega em casa, não chega no cinema aqui da cidade. E o Dois Coelhos chegou, né? Eu acho que isso foi legal. Ele conseguiu ter essa cara pra chegar pra mais gente, né? Diferente de muito filme que fica quase que escondido, né? Assim, a gente teve essa sorte, né? Então, mas foi um filme, assim, muita gente me pergunta como é que você conseguiu fazer. A gente teve uma liberdade criativa muito grande, né? Eu escrevi o roteiro, eu dirigi o filme, eu assim, de uma certa forma a gente financiou o filme, foi um filme que eu financei uma parte dele, entendeu? Então eu falo isso pra todo mundo, como é que você conseguiu fazer umas coisas loucas? Eu falei, paguei com o meu bolso. Aí quando você paga do seu bolso alguma coisa, você não tem ninguém pra te falar que não dá pra fazer, né? Tipo assim, exato. Você não tem um chefe em cima de você falando, cara, isso é muito louco demais, eu acho que o público não vai entender. Então eu tive uma liberdade criativa fora da curva mesmo, esse ímpeto de meter a mão no meu bolso, cara, e falar, vou gastar um dinheirinho que eu economizei nesse negócio. Exato. Óbvio que não foi todo o projeto, mas foi uma boa parte. Então, quando eu fui nas distribuidoras com o roteiro a fim de pegar algum dinheiro lá, né, de artigo 3º, ninguém quis saber. Falou, cara, nem sei quem você tá vindo da publicidade, legal, teus comerciais, mas o que é isso aqui? Depois que o filme tava pronto, eu voltei nessa mesma distribuidora e o cara vendo o filme pronto, pegou pra distribuir, entendeu? Distribuiu grande. Legal. Foi a Imagem, que fez uma distribuição super, com uma vontade bem grande, assim, fizeram propaganda, fizeram uma campanha grande no filme. Conseguiram enxergar um diferencial, assim, na história toda. Mas, assim, você vê, se não fosse estar o filme pronto, o filme não ia sair do papel, né? Exato. Vejo muito isso, né? Foi, com certeza, todo o seu trabalho na publicidade que te deu todo o embasamento, não só de prática e técnica, como também até pra poder financiar, né? E a gente conseguiu fazer por um preço bom demais, sabe? Por quê? Porque eu já tinha, como eu falei, esses meus amigos vieram me ajudar, eu tinha já ali um monte de pessoas que já trabalhavam comigo na publicidade, né, nesse projeto autoral, todo mundo embarcou, então a gente teve uma adesão grande de pessoas embarcando na história e falando, cara, vamos lá, vamos ver o que vai dar, e isso faz o preço
tem lá embaixo, sabe? O custo de execução é fora da curva. Hoje eu não consigo mais repetir isso, sabe? Porque hoje você fala, vou fazer um filme, cara, sabe? Eu não consigo pedir 2 favores, assim. Então, assim, eu já fiz o filme aqui do José Aldo e eu vi a diferença, sabe? Já foi um filme feito no valor de mercado. Não dava pra pirar muito. Quer dizer, claro que deu pra fazer umas loucuras ainda, porque eu escrevi o filme, eu tive bastante liberdade, óbvio, muita liberdade criativa, mas financeiramente falando, Dois Coelhos foi um projeto onde muita gente ajudou, né? Assim, quando a gente deu uma pesquisada aqui sobre essa sua cinebiografia, a gente viu que você fez um curta, né, que é Eu Te Darei o Céu em 2005, e aí depois em 2012 você chegou com Dois Coelhos. Então teve aí um espaço de tempo aí de 7 anos, né, entre esse curta e o Dois Coelhos. Durante esse período, você tava ali flertando com longa-metragem e tal, você tava se preparando, ou Dois Coelhos foi um projeto que, tipo, você falou, não, cara, tem um negócio que eu tenho que fazer agora e foi atrás, assim, como é que foi de sair desse curta pro Dois Coelhos? Então o curta foi uma experiência muito bacana, essa primeira experiência de contar uma história, uma narrativa de alguma história, assim, entendeu? Ficcional. Pra mim foi prazeroso, o filme teve uma repercussão, a gente ganhou uns quiquitos em Gramado, eu achei bacana tudo isso. E me senti mais firme, assim, pra tentar alguma outra coisa, né? Eu já tinha essa ideia de fazer... O Dois Coelhos, pra mim, era essa história desse cara comum, né? Um cidadão comum que bola um plano pra se vingar desses males da sociedade brasileira aí, do nosso país, né? Que é a corrupção e os criminosos, vamos dizer assim, esses 2 polos que oprimem o cidadão comum. Então eu queria fazer um filme que abordasse esse tema. Isso já estava na minha cabeça, então eu fui com aquilo, mas nesse período eu fiz bastante publicidade, na verdade, sabe? Eu trabalhei bastante fazendo comerciais, fazendo um pé de meia, sei lá, ganhando um pouco de dinheiro também. Entendi, no mercado de publicidade, né? Mas eu sempre tive essa ideia, né? Aí chegou um ponto ali, porque na verdade o Dois Coelhos rodou em 2010, né? Então eu já filmei ele em 2010, eu escrevi o filme em 2009. Tá. Chegou ali perto, foi ali que eu falei, cara, eu preciso começar a fazer um roteiro, não adianta mais falar que eu quero fazer um filme. E aí eu comecei a escrever, assim, toda noite, parava, acabava meu trabalho e à noite eu ficava na madrugada escrevendo. Criei um hábito de escrever todos os dias, tem dias que eu escrevi um monte de porcaria e tem dias que eu escrevi algumas coisas boas, sabe? Então, descobri que esse era o hábito, né? Se você não para pra escrever, você não faz. Tem que ter um hábito de escrever todo dia, como se fosse uma religião. Foi, aí fiz o primeiro tratamento, segundo tratamento e foi indo, né? Entendi, legal. E assim, a gente percebe também que Dois Coelhos, ele chegou justamente com essa linguagem moderna, com essa estética visual bem apurada, mas eu acho que ele tem um quê também aí de ser uma coisa muito mais globalizada, né? Você acha que esse que foi o grande diferencial dos Dois Coelhos para de repente abrir realmente essa porta que você teve para fazer um filme americano agora? Acho que sim, um pouco, né? Eu acho que é um filme que tem cinema americano, assim, tem pelo menos Hollywood, assim, né, que eles têm uma preocupação muito com a questão visual, eles têm uma atração por diretores que têm domínio do meio visual mesmo, né. Óbvio que também a parte narrativa é importante. Então, Dois Coelhos também, além de uma parte visual forte, eu acho que ele tem uma história interessante que é contada de uma maneira não óbvia, né, e não linear. Exato. Então isso também, tanto que o roteiro foi comprado lá também por conta disso, em ser um roteiro diferente. Então eu acho que eles me viram como alguém que tinha, assim, essas duas coisas, sabe, uma preocupação com a narrativa, de contar a história e também alguma coisa visual. Agora, o Dois Coelhos é realmente um filme que tem essa parte de ação dentro dele, né. Eu sou um cara fã de filme de ação faz tempo, então essas minhas referências de alguns filmes, quis executar sequências de ação de uma maneira muito realista, assim, de uma maneira bem feita. Eu estudei muito como fazer isso e a gente tentou fazer de uma forma bem CDF, sabe, isso. E eu acho que isso foi uma coisa diferente no Brasil também, cenas de ação bem feitas, sabe, porque às vezes você tinha muita ação meio tosqueira. Assim, nada mais é você estudar muito como os caras fazem, porque tem gente que faz isso antes da gente aqui no Brasil, né, e tentar replicar, porque aqui no Brasil tinha um monte de gente com vontade de fazer, sabe, dublês, gente que tinha arma, gente que pilotava carro. Cara, a gente fez uma boa união de efeitos práticos, né, com efeitos digitais também, porque teve muito efeito digital pra mascarar muita coisa ali. Sim. Acho que essa coisa da ação, filme urbano também, então acho que tudo isso agradou a galera lá nos Estados Unidos. Com certeza. Uma coisa que eu tava pensando, Afonso, eu vi em entrevistas suas que você fala que como que foi meio que o processo, né, de você tinha um agente, né, nos Estados Unidos, e você começou a receber roteiros e gostou muito desse do Presságio de um Crime, né? Eu fiquei me perguntando até que
ponto você não acha que pode ter sido também por parte lá dos produtores lá nos Estados Unidos, o fato de você ter conseguido fazer um filme bom, ficou muito legal, com o orçamento brasileiro que sempre é bem menor, né? Exato. Você acha que isso pesou também pra eles, do tipo, pô, se o cara fez isso com essa grana, aqui nos Estados Unidos ele consegue fazer coisa legal, bem mais legal, tal. Olha, eu acho que sempre pesa, né? Assim, quando eu falava nas minhas reuniões lá, que eu tive com muita gente, o preço do Dois Coelhos, todo mundo caía pra trás mesmo. Assim, juro, era uma coisa na normal. Mas também por causa a nossa moeda, né? Que é uma moeda, sabe? Se eu falar hoje, então, quanto custa, né? Com 4 vezes o valor, 3... É um absurdo, entendeu? Então, realmente a galera ficava chocada. Isso acho que foi sim. Muita gente se interessava por isso, porque é importante ter como diretor, saber também utilizar os recursos que você tem ali de uma maneira inteligente. Se bem que na hora de eu fazer o filme, nada do que eu falei pra eles que era pra economizar dinheiro, eles conseguiram aplicar, entendeu? Não usaram nada disso. Eu falei, cara, vamos por aqui, vamos por ali, que a gente gasta menos, que a gente usa o dinheiro melhor, e não teve jeito. Foi do jeito que eles achavam que tinha que ser quase tudo ali, né? Nessa questão de utilização dos recursos e tal, né? Mas porque o cinema americano é difícil. Quando você trabalha com estrelas, assim, né? Que nem o Anthony Hopkins, Colin Farrell, esses caras têm todo um esquema, né? Não dá pra você ir lá no meio que nem eu filmei aqui. Pô, a Alessandra Negrini, no Dois Coelhos, é uma estrela, tal, uma grande atriz. Só que embarcou no projeto, a gente ia lá no meio do centro de São Paulo, filmava, ela fazia xixi onde pudesse, entrava num bar e fazia xixi ali, sabe? Ela foi super... Agora, o Anthony Hopkins e o Colin Farrell, não, cara, tinha um trailer em todo lugar que a gente ia, tinha uma parte de trailers da produção, entendeu? Então, vou filmar na padaria, os caras alugavam um estacionamento gigante do lado, próximo, que foi a base do filme, né? E a base tinha um refeitório, tinha todos os trailers. Eu tinha um trailer, pra você ter uma ideia. Eu não entrava, não sei por que botou. Eu falei, esquece trailer pra mim, que eu não vou ficar dentro de trailer nenhum, né? Então, assim, cara, tinha muita estrutura, né? E muito transporte, muita coisa. É o jeito deles fazerem filme, não consegue, assim. Esse filme não conseguiu muito fazer um negócio meio independentão, assim, sabe? Como eu até pensei que poderia ser. Eu já quis ser tanta coisa. Médico, astronauta, mergulhador, começar uma banda, ser uma estrela da música latina de sucesso arrebatador. Começar um blog que daqui a um ano eu vou vender por $1 milhão. Tem outra coisa, né, Afonso? Aí é até uma questão conceitual. Daí eu queria até sua opinião nisso. A gente fala muito aqui também sobre essa questão de um diretor autoral e o diretor não autoral, né? Você passou por duas experiências que eu acho que são, para um diretor, são experiências completamente opostas, né? Porque você fez um filme quase que, assim, 100% autoral aqui, que foi Dois Coelhos, com todo um linguajar diferente e tal, e depois você partiu para um projeto hollywoodiano que não tinha a sua mão ali, quer dizer, você não escreveu o roteiro, né? Você foi lá e executou a parte criativa por trás do filme. E voltando, ainda filmou agora, né, o do José Exato, Alves, né? Então, assim, como que você enxerga isso em termos de direção mesmo, né? Seu ponto de vista como diretor. Você acha que assim, a liberdade criativa se dá muito maior, obviamente, quando você é um diretor autoral. Agora, o que você gosta mais, por exemplo? Cara, eu acho que isso pra mim é a grande questão que eu tô tentando resolver na minha vida também. Carreira, né? Prefiro, obviamente, ser do cinema autoral, né? Eu acho que eu prefiro estar envolvido no desenvolvimento de um projeto, e eu quero estar envolvido nos meus próximos projetos, né? Desde o desenvolvimento, que eu talvez não... Pode ser que eu não escreva, mas eu quero estar do lado do roteirista, quero estar desenvolvendo a história, quero me sentir muito conectado, porque pra mim faz uma diferença muito grande na hora que você vai dirigir um filme. Se você participou, se você escreveu, se você desenvolveu, você fica com uma autoridade autoral. Essa autoridade autoral, ela reverbera muito melhor com a equipe, com atores, com produtores, com todo mundo. Entendi. Isso é melhor pra você conseguir criar coisas mais genuínas, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei lá pra fazer esse filme, já tinha um roteiro, eu consegui mexer uma coisa aqui e ali, não sabia muito o quanto eu poderia mexer. Depois descobri que eu poderia mexer até muito mais do que eu mexi, sabe? Eu coloquei algumas cenas aqui e ali, mas foi isso, né? Então, tinha ali já um roteiro, já tinha uma história, já tinha um ator, já tinha algumas coisas que faz ficar diferente a minha relação com tudo, né? Quando eu voltei pro Brasil e fiz o filme do José Aldo, que já é um filme, apesar de ser uma biografia, é um filme mais autoral, porque eu escrevi, consegui colocar ficção, consegui fazer o meu take ali do que seria a história do José Aldo no cinema, já foi totalmente diferente a relação, entendeu? Eu me senti muito mais feliz trabalhando, consegui fazer coisas mais diferentes, consegui colocar muito mais energia positiva e sentir um retorno mais positivo de todo o elenco
elenco, das pessoas envolvidas, sabe? Que acreditavam mais no que eu tava falando ali. Eu não precisava ter que ficar me provando toda hora, sabe? Porque quando você é dono do material, você tem mais autoridade sobre o material, entende? Entendi. Eu prefiro a ideia do cinema autoral, né, cara? Sim. Agora, difícil, né? Difícil. Mas você tem vontade de ter mais alguma experiência nos Estados Unidos? Você tá atrás disso? Agora, tô lendo, tô fazendo reuniões com produtores já de projetos lá. Não deixei de ler nunca roteiros lá, né? Então, eu neguei várias coisas, inclusive, logo depois do Solace. Eu saí de lá com uma proposta já de rodar uma outra coisa, mas pra mim não dava, eu precisava voltar e fazer esse negócio aqui do Aldo. E também não queria, sabe? Porque é justamente isso, sabe? Eu falei, bom, daqui a pouco eu faço mais um filme e perco a minha identidade totalmente, sei lá. Eu também não quero simplesmente ser um mercenário do cinema, né? Se eu deixei de fazer publicidade, teoricamente, ali, sair da publicidade que tava indo bem pra mim, pra fazer um negócio que é autoral, teoricamente, né? Um cinema que você pode ter mais controle, mais um ponto de vista mais pessoal, você se tornar um diretor vendido no cinema é a mesma, sabe? Qual é a diferença de você fazer publicidade? Então, nenhuma. Exato. Tem esse perigo, né? Então, eu busco muito, assim, olho os diretores que eu admiro, o Alejandro González em Aratu, que ele conseguiu, ele é um cara extremamente autoral e consegue atingir um público gigante. Tem vários diretores aí, conta nos dedos, mas sei lá, David Fincher, os fodões aí. Sim. Esses caras conseguem fazer coisas que eles gostam, do jeito deles, e fazer um cinema mundial, assim. Olhando pra eles e falo, um dia eu quero ser igual a esses caras. Eu acho que existe um mundo do cinema autoral e de grande público, né? Esse overlap existe, né? Você não precisa fazer um art house completamente Paolo Sorrentino, sei lá, de arte, né? Eu acho do caralho o Sorrentino, mas atinge um público diferente, né? Um outro cinema, né? O Jacques Audiard, sei lá, cinema de arte. Mas eu busco achar o meio termo ali, o overlap do cinema comercial com o cinema de arte, que eu acho que alguns cineastas conseguem fazer isso bem pra caramba. Agora, você sabe, a gente participou de uma palestra um tempo atrás com uma mulher, eu não lembro agora o nome dela, mas ela é presidente de uma agência grande, né? Grande em Hollywood e tal. Basicamente o trabalho dela era recrutar realmente diretores e roteiristas pra Hollywood. E aí a gente... E atores também, né? Atores mas o foco maior dela era pra diretor e tal. E aí ela até falou pra gente lá que, assim, hoje em dia o mercado hollywoodiano, ele tá muito mais aberto pra os diretores, independente da sua nacionalidade e tal. E o que eles buscam realmente é, assim, o cara que já teve a experiência com longa-metragem, que mostre o domínio dele, né, dessa arte. Então, alguma característica forte que eles consigam identificar ali qual que são as características daquele diretor e tal. Então, até ela falou assim, a gente não se apega muito a curta-metragem, porque hoje em dia, com qualquer celular e tal, a pessoa faz um curta-metragem. Então, o que a gente quer ver é longa mesmo. Aí você até tava falando aí do Inharito, né? E aí me veio na cabeça, existe também esse lado do cinema autoral americano, mas você acha que essa entrada para isso é mais complicada para um estrangeiro lá dentro? É verdade o que ela disse mesmo. Eu acho que, assim, é muito aberto. O cinema americano é muito aberto para qualquer coisa internacional, né? Eu acho que diretores têm uma grande receptividade lá, mais do que atores de outros lugares, porque ator tem um problema da língua, né? Então, assim, se você não vem da Inglaterra, da Austrália, dos países que falam inglês como ator, já é um nicho diferente. São poucos atores que conseguem transcender isso aí, né? Mas diretor não tem tanto esse problema. Você consegue mesmo, falando inglês tosco, você consegue dirigir um filme, se comunicar, entendeu? Então, eles são totalmente abertos, cara, assim, eu acho que é até meio charmosinho pro produtor ter um diretor que é de outro lugar, sabe, assim, uma cidade que valoriza pra caramba o que não é de lá, um pouco também, sabe, já ouvi isso do Peter Morgan, que é um roteirista fodão aí, inglês, ele falou, cara, nunca mora em Los Angeles, porque eles gostam da galera que fica longe, eles acham legal essa coisa de pegar alguém de fora, então, eu acho que existe esse charme, sim, existe também a dificuldade da língua, porque você tem uma coisa a menos ali, que não é uma língua nativa, né, foi muito tranquilo, assim, cara. Tem diretores de todos os lugares lá, cara. Europa, Noruega, sei lá, de tudo quanto é lugar. Se você faz o cinema é muito universal, né? Então, eu não acho que existe nenhum problema, não, cara. Eu acho que às vezes nos Estados Unidos é difícil você fazer filme também, né? Então, pra galera começar lá, que nem aqui eu consegui fazer, né? Se você tem outros mecanismos aqui de incentivo governamental, de apoio mesmo, que o cara consegue produzir um longa. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais difícil fazer isso, né? Um cinema assim. Tem também incentivo de governo, tem algumas coisas, mas é um pouco mais difícil você
você conseguir quebrar isso, você tem que ir pra uma linha. Então, às vezes um cara... Lá você tem que ter a grana, né? Às vezes um cara lá tem mais dificuldade de fazer um primeiro filme, sabe? Mas também, cara, é um mercado gigante lá, sabe? Tem filme sendo rodado toda hora, uma baita necessidade de diretor, de profissionais na área. Então, é um mercado muito que necessita de gente, cara. Necessita de pessoas. Entendi. Né? Mas você acha que hoje, pra você, se você quiser escrever um roteiro seu, hoje pra você é mais fácil você, inclusive, chegar lá e apresentar esse seu roteiro pra uma produtora de lá? Ou você acha que por você ser brasileiro e tal, você vai ter que se provar um pouco mais, vai ter que dirigir mais projetos lá? Como é que você vê isso? Não, assim, eu acho que assim, chegar com um roteiro eu consigo chegar, até porque eu tenho um relacionamento com algumas pessoas já, né? Até, assim, as pessoas que produziram o Solo, essas pessoas que compraram o Dois Coelhos lá, e outras pessoas que me mandaram roteiros. Eu consegui fazer um círculozinho de pessoas. Tem uma agência muito forte lá, que é a UTA, que vende muitos roteiros e consegue fazer isso. Eu consigo apresentar o roteiro. Agora, se isso vai virar um filme, aí é uma outra história, né? Entendi. Acho que isso talvez precise de um pouco mais de bagagem aí, não sei, de repente mais um filme. Mas, assim, dá pra de repente chegar. Eu tô, inclusive, escrevendo uma história aqui com um amigo meu que eu quero formatar pra vender lá, pra virar um filme lá, né? Obviamente me associando a um produtor. E esses produtores, cara, os produtores têm muito produtores, né? Os produtores, eles têm projetos. O cara pegar seu filme não significa que seu filme vai se fazer, né? Ele tem muitos filmes. O cara tem, eu tô aqui com uma pilha de roteiro na minha frente. Quantos desses filmes vão ser feitos, sabe? 1/3 deles. Então, os estúdios, muitos dos produtores têm um deal com os estúdios, né? Que é um first look deal. Então, se eles têm um material muito legal, eles têm um deal de que eles têm que mostrar pra esse estúdio esse material primeiro de qualquer outro estúdio, né? Então, eles mostram lá pra Sony, pra Fox, seja que for, e o cara fala, pô, achei bacana esse troço, vou pegar pra mim, vamos fazer. E eles começam a desenvolver, botar dinheiro no desenvolvimento, etc, etc. Agora, o cara pode falar, não quero fazer, entendeu? E isso fica no repertório do produtor. Às vezes o estúdio pega pra fazer e não faz nunca também, fica andando lá, eles ficam tentando atores, tentando uma janela, procurando um diretor. Então, existem vários estágios, né, de desenvolvimento sempre acontecendo. Com certeza, a grande maioria dos roteiros que estão nesses lugares não vão ser feitos, sabe? Então essa é a real, né? Sim. Uma coisa que me surgiu agora, assim, eu imagino que seja difícil, eu queria que você explicasse até pra gente entender um pouco mais esse funcionamento. Vocês gravaram, em que cidade que vocês gravaram o Presságio? A gente filmou em Atlanta, na Georgia. Em Atlanta. Você acha que é possível, ou sei lá, como que você veria a possibilidade de, por exemplo, você ver um roteiro legal, ele vai ser produzido, vai ser um filme americano que seja, mas seria possível, por exemplo, gravar no Brasil, trazer os atores pro Brasil, ou você acha que isso faria, na verdade, ele ser mais caro ainda? Possível do ponto de vista dos caras quererem é total, porque o cinema americano é filmado em tudo quanto é lugar, né? O cara filma muito em Budapeste, filmam onde o dinheiro rende mais, sabe? Então, óbvio que tem uma questão de locação e tal, mas você consegue esconder, às vezes, você filmar um lugar por outro, acontece muito. Então o cinema americano hoje, dentro dos Estados Unidos, a gente foi filmar na Geórgia porque teve incentivo fiscal, a gente foi finalizar em Nova York, também teve incentivo fiscal, os caras filmam na Louisiana, em Nova Orleans pra caramba. Então o Brasil não tem nenhum tipo de incentivo fiscal exatamente pra isso já é um problema, né? Existiria a possibilidade de uma coprodução e daí você tem coprodução Brasil e Estados Unidos não tem uma lei, né? Tem do Canadá, tem Brasil-Canadá. Entendi. Daria pra fazer um joint venture de alguma forma, mas você vê que não é muito claro, né? Então o que eu senti dos americanos, assim, em relação a isso, os caras têm o maior interesse, meu. Eles querem, porque é um pouco exótico, eles têm até disposição, vi muitos roteiros que o cara falou, pô, esse roteiro aqui você pode filmar no Brasil. E o roteiro não era setado no Brasil, era setado em qualquer outro lugar, no Vietnã, sei lá eu. Cara, eles entendem que os roteiros podem ser adaptados em forma de conteúdo até pra poderem ser filmados em alguma localização específica. Os caras têm interesse nisso. Agora, o Brasil não é muito claro em relação a como eles podem ajudar esse dinheiro ser aportado aqui dentro. Porque o cara leva um dinheiro pra ser gasto, ele quer alguma coisa de volta, né? Porque os estados lá têm uma política clara, 25%, sei lá eu, entendeu? 20%. É um dinheiro que volta mesmo. Em cima de tudo, em cima de toda a produção, não só do dinheiro que você bota lá no estado. Em cima do meu cachê, do cachê do Tony Hopkins, de todo mundo, entendeu? Então, isso faz uma diferença de uns, sei lá, 3, 4 milhões de dólares, 5 numa produção. Então é muito dinheiro. Então, no frigir dos ovos, cara, o Brasil precisava ter uma, sei lá, uma política mais clara, talvez. Porque seria bom, inclusive com o dólar alto assim, o dólar do jeito que tá, a nossa moeda um pouco desvalorizada, né? É verdade. Valeria muito a pena. Com certeza fazer isso aqui. E não se faz, né? Você vê que filme americano tá sendo rodado aqui? Não sei, não tô sabendo de nenhum. Poucos, né? Poucas vezes acontece isso. E aí, mesmo assim, o Velozes e Furiosos veio pra cá, eles tiveram um monte de dificuldade. Filmaram na Costa Rica, sei lá, eu aonde. Exato, verdade. Então, assim, você vê, né? É um filme que é passado no Brasil, os caras não rodaram no Brasil tudo. Rodaram um pedaço aqui pra poder inserir e tal. Agora me diz uma coisa, Afonso, até continuando nessa linha de raciocínio aí. Você tava falando aí um pouco sobre essa
essa dificuldade também de estar fazendo um filme, né, que é um filme autoral da história do José Aldo, que já é também uma coisa difícil da gente ver aqui dentro, que é uma história biográfica também, né? Que Acho que de atleta tem menos. de atleta menos ainda, exato. E você teve essa experiência agora hollywoodiana e tal. Nesses momentos, assim, você sente uma certa, sei lá, uma decepção com o mercado aqui? Você é descrente do mercado aqui, ou você acha que o mercado aqui tá evoluindo, ele tem um cenário positivo à sua frente? Assim, você consegue fazer esse paralelo? Porque é muito discrepante, né? Eu acho assim, fazer filme em qualquer lugar é difícil. Assim, eu vi lá os caras no Presságio, no Solace, pra esse filme ser feito foi uma suadeira também, sabe? Não foi fácil. Foi uma suadeira da minha parte também, que eu me envolvi nessa parte de conseguir o filme ser feito. O filme era da New Line Cinema, eu fui contratado pela New Line, depois o filme saiu da New Line pra um esquema independente, né? A New Line não queria filmar na época que a gente precisava filmar, o Tony Hopkins ia embora, até eu ia embora, que eu tinha outras propostas de outros filmes, e o produtor falou, cara, vocês ficam aqui, eu vou tirar da New Line o filme e vou levantar dinheiro independentemente, né? Então eu participei de todo esse processo de um ano que foi aí, do filme sair de um estúdio e ir para um mercado internacional e conseguir o dinheiro, né? E foi dureza. Óbvio que o cinema americano consegue financiar dessa forma, como eu falo, o cinema americano é visto no mundo todo, né? Então, cara, conseguiram pré-vender o filme no Festival de Berlim pro mundo inteiro e levantaram uma puta grana, com pré-venda. Se você vai com um filme brasileiro, você não consegue fazer a mesma pré-venda, né? Você consegue pré-vender, claro, mas nem perto da capacidade. Além de língua inglesa, tinha 2 atores famosos e tal, então conseguiram fazer isso. Eu acho assim, o Brasil, cara, prognóstico é bom, assim apesar da gente tá com um problema aí com essa questão das teles, né? Não querer pararem de contribuir com o fundo setorial. Isso pode ser um problema se o fundo setorial desmantelar, acabar, que é uma linha de financiamento muito importante do cinema hoje. Aí sim o cinema brasileiro vai estar numa encrenca, entendeu? Mas a gente espera que isso seja resolvido. Mas eu acho que nesses últimos anos, apesar dos pesares, a produção aumentou, né? Os números de bilhetes vendidos também. Eu acho que os mecanismos de incentivo estão mais fortes, entendeu? Então melhorou, eu acho, sabe? Tanto que você vê um monte de filme aí. Exato. Fácil nunca é, cara. Aí eu não acho que é um problema do Brasil, de qualquer lugar, porque você tá falando de um filme que custa muito dinheiro fazer. Você tem que buscar dinheiro pra fazer. Depois custa muito dinheiro você lançar, se você quiser lançar ele bem. Exato. Então custa quase o preço do filme. Você gasta 6 milhões de reais pra fazer um filme, se você quer lançar ele grande, você gasta 4, 3,5, 4 pra lançar um filme hoje grande no Brasil. Então é o preço do filme. Então você tem que ter uma distribuidora a fim de botar esse dinheiro. Esse dinheiro não é incentivado, é dinheiro dos caras mesmo, entendeu? Pra lançar filme. E se ele não recupera, ele perde o dinheiro. Então é um negócio que envolve risco, envolve muitas cifras e sempre vai ser uma mecânica difícil, né, de executar. Mas, cara, eu acho que o Brasil vai bem na medida do possível, né? O cenário econômico é o pior problema do cinema também. Exato, Menos empresas estão colocando dinheiro através das leis de incentivo de imposto, né? Que isso tinha muito mais. Hoje em dia, menos gente tem isso, tem disponível pra botar nesse tipo de projeto. É um problema pra gente. Exato. Mas tá indo, né? You two are gonna make a hell of a team. Let's start at the beginning. 3 murders. No DNA, nothing. What did you make of the note? I will tell you in 2 words who I am. What I do and how I live. It's from the opera La Bohème. I just happened to be listening to those exact words the very moment I was reading the case files you brought me. A gente entrevistou aqui a Ingra Liberato, né? E aí ela comentou com a gente que ela, como atriz, ela tinha inclusive a preocupação de muitas vezes depois do filme tá pronto e tal, tentarem vender o filme pra distribuir. Ela, inclusive como atriz, ir nas reuniões, sabe, com as distribuidoras, pra ela mostrar que, ó, eu sou atriz, eu participei do filme, eu tô aqui também pra vender o filme. E aí as empresas e tal também olharem e falarem, caraca, ela tá aqui na minha frente, sabe? Tentar trazer mais argumentos ali na hora de vender. Então, além de tudo, eu acho que um dos maiores problemas aqui que a gente tem é realmente essa parte de distribuição, né? A gente vê muita obra bacana saindo, mas chegando de forma muito modesta no cinema. Esse é um problema clássico do Brasil. Eu nem digo que é um problema da distribuição em si, né? Mas eu acho que é mais da cadeia de exibição no Brasil. É isso que todo mundo fala, né? Tô falando isso que eu escuto dos meus colegas aí, donos de cinema, pessoas que trabalham
trabalham no cinema há mais tempo que eu, mas é o problema do número de salas que tem no Brasil hoje, né? Hoje tem 3.000 e poucas salas, é bem pouco o tamanho do país, né? Então, um circuito muito pequeno, você tem poucos filmes para entrar em cartaz, né? Se no Cinemark hoje tem 8 salas ali no Vila Lobos, sei lá, 8 salas, 6 salas, ele tem que ter ali já ele vai ter o filme do Inaratu, vai ter o Revenant, ele vai ter o Deadpool que faz dinheiro pra caramba, ele vai ter o filme da igreja aí, como é que chama? Os 10 Mandamentos. São 3 filmes que precisam estar no cinema, porque eles são os filmes que dão dinheiro, né? Que estão vendendo e tal. Então aí sobra quanto? Sobra 3 salas, cara. São 3 salas pros lançamentos. Aí tem um filme infantil, que tem que ter um filme infantil sempre. Se faz dinheiro, tem que ter. Sobra 2. Então você tem 2 salas para os lançamentos que vão se ciclar, entendeu? Esses grandes filmes vão ficando, porque eles estão dando dinheiro. O Deadpool dá dinheiro, porque é um baita filme, é um baita lançamento. O Revenant tem o negócio do Oscar, e o Mandamento é o Mandamento, né? Aquela história da igreja. Então, cara, o circuito é muito pequeno. Nos Estados Unidos tem 20 salas, cada multiplex, sabe? Tem 20. Então, ali, os filmes ficam lá por mais tempo, cara. Não tem problema, se não tá performando muito bem, ok, deixa ali, vai fazendo um dinheirinho aqui e ali, vai ganhando no boca a boca. O México é assim também. O México tem o dobro de salas da gente, entendeu? Eu acho. Pelo menos o dobro. Eles fazem muito mais bilhete do que a gente. O Presságios lá no México fez mais de 1 milhão de espectadores, sabe assim? Não foi um lançamento muito grande. O problema no Brasil é esse, número de salas. Esse é o grande calcanhar daqueles nossos cinemas. E eu acho que tem um outro problema, e eu queria saber se você concorda comigo, assim. Porque eu acho que um outro grande problema é o brasileiro médio, obviamente, o brasileiro, né, o que vai pro cinema pra se divertir e tal, ele costuma não dar muita bola pro cinema brasileiro, né? Ele vai dar muito mais bola pro cinema de fora, etc. Eu sinto que tanto Dois Coelhos quanto agora, pelo que eu vi do trailer, né, que a gente não viu o filme ainda, obviamente, o do José Aldo, eu sinto que ele tem uma linguagem que conversa um pouco mais com esse jovem, que é o jovem que reclama, que não vai ver que não vai pro cinema ver som ao redor, né? Que não vai ver né, que você falou, o do arte e tal. E eu sinto isso, o seu filme, ele, mesmo não sendo a típica comédia, que é atualmente o blockbuster brasileiro, ele talvez tenha, mesmo assim, um apelo um pouco maior. Você sente isso? Você acha que você consegue, talvez, de repente, uma bilheteria um pouco mais bacana por ter esse visual, mas que conversa um pouco com um público talvez mais amplo? Assim, eu acho que, como eu falei, é um pouco da minha veia, do que eu tento fazer, é um blend das duas coisas, né? Fazer um cinema que tem um ponto de vista, mas ao mesmo tempo ele é aberto, né, pro público, e tem um apelo de alguma forma, assim, para poder ser algo assistido, né. É uma tentativa, eu acho que o Dois Coelhos podia ser mais visto no cinema, não foi tão bem de bilheteria como a distribuidora imaginava, né, não foi nem, digamos, bem de bilheteria como eles imaginavam, mas ainda assim foi bem visto, assim, entendeu? Mas eles fizeram um lançamento super grande do filme e isso necessitava de mais bilhetes para se tornar um sucesso. Que sim, mas o filme tinha um apelo, sim, claro, tinha um apelo visual, uma estética de ação, tal, diferente de outras coisas aí que estão no cinema nacional, que são mais orientados para o cinema de arte, né, para um circuito menor mesmo. Acho que não tem problema, cada filme tem sua vocação, né, não adianta, o cinema de arte, ele tem uma vocação para uma sala mais reduzida, para um número de espectadores X, e eu acho fundamental o cinema de arte, sabe, tem que existir. Claro, eu não tenho muito esse drive do cinema de arte no meu DNA, talvez, mas também não tenho um drive de cinema vendidão, sabe? Esse cinema comercial estritamente comedião do Zorra Total. eu gosto de cinema que é, como eu falei, desses diretores que eu admiro aí, Christopher Nolan, que consegue fazer um Inception e colocar um enorme público lá no cinema, entendeu? Um filme autoral, sei lá, David Fincher, Martin Scorsese, sei lá, esses caras que conseguem fazer isso. Dar um exemplo, eu vi muito do Guy Ritchie na sua direção, assim, não sei se você chegou a ter influência. Sim, muito, eu gosto muito, acho legal pra caramba. São influências, né? Eu acho assim, o filme do José Aldo, Mais Forte que o Mundo, já é um filme que eu tô com uma distribuidora desde o começo, que apoia, gosta muito do filme, que é a Paris Filmes, querem lançar o filme de uma maneira bacana, de uma maneira digna, grande, do tamanho que o filme merece. O filme nas pesquisas foi muito bem aí, que a gente exibiu o filme em alguns lugares. É um filme super aberto, assim, sabe? E conta uma história de um herói brasileiro, né? E além disso, tem uma coisa de juventude no filme que é muito legal ali. As músicas e tudo mais. Eu acho que é um filme que vai agradar, assim. E você tá entrando
bem na onda agora, né, de MMA também, né? Então a gente tá numa fase agora de alta disso e sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que esse filme vai levar muita gente pro cinema. Agora eu queria conversar um pouco com você sobre esses bastidores aí, presságios, né, presságios de um crime. A gente foi ontem assistir o filme, porque a gente falou, pô, a gente vai conversar com o Afonso, a gente tem que ver o filme. Não tinha dado tempo de ver antes, falou, vamos amanhã, vamos hoje. Daí a gente foi lá, assistimos o filme e tal, gostamos do filme, achamos o filme muito interessante. Assim, eu até saí do cinema com uma sensação, assim, de nostalgia, né, de ver novamente o Anthony Hopkins nas telas com o peso que ele tem, sabe? Assim, eu consegui ver muito isso. E até ia te perguntar, assim, como que foi essa relação, porque o Anthony Hopkins, ele entrou, quer dizer, o filme, ele era produtor executivo do filme, né? E você tava ali com a sua visão criativa e tal, conduzindo o filme, mas a gente escuta também falar que muito do mercado americano, estrangeiro e tal, o filme acaba sendo muito mais do produtor do que do diretor, né? Como é que foi essa sua relação ali com ele, nesse sentido, assim, de produtor e diretor? Você teve a liberdade para fazer o que você queria? Foi legal ali a experiência com ele? Não, então, esse título que ele ganhou de produtor executivo, isso é uma coisa que, assim, ele não é o produtor, quem dono do filme mesmo são os produtores, né? Ele é o produtor executivo, ele é um título que o cara ganha, às vezes porque ele colabora com financeiramente, no caso dele ele deu uma parte do cachê, postergou o cachê para mais tarde, também a figura dele, o nome dele é muito forte, ajuda a financiar, ajuda a trazer outras coisas, então esse título foi agregado na parte na negociação, né? Então eu sou produtor executivo do Dois Coelhos dos Estados Unidos, lá do remake, entendeu? Por exemplo. Entendi. E eu não mando nada. Então, às vezes produtor executivo parece uma coisa muito... E às vezes é um título, né? Às vezes tem a ver. Você é um cara que financiou o filme inteiro, mas às vezes não é. No caso dele, era mais por isso. Mas assim, claro que ele tem a autoridade de Anthony Hopkins, né? Independente de ser produtor ou não. O filme é todo em volta dele, a figura dele, o filme foi vendido com a imagem dele. E eu acho que ele é a grande coisa do filme também, entendeu? Porque eu acho que esse é um dos personagens principais, mais importantes que ele fez no cinema recentemente, entendeu? Porque ele tem feito um coadjuvante. Eu acho que a volta dele num cinemão, assim, de gênero, que ele vai muito bem, que tem uma nostalgia, como você disse, do Silêncio dos Inocentes, assim. Exato. Então, desse Hannibal Lecter, né? A gente saiu de lá, eu até falei pro Daniel que a cena que eu mais gostei do filme é aquele diálogo, né, que ele tem com a policial do FBI, né, Catherine. E aí ele começa a descrever, na verdade, o assassino. E aí você percebe, na sutileza da interpretação dele, ele tem o senso ali de urgência, porque precisa pegar o cara, mas ao mesmo tempo aquela coisa de admirar, de entender, inclusive, o assassino como alguém que poderia tomar o lugar dele. E ele tem uma certa admiração pelo cara também. E aí uma cena, assim, muito bem construída e tal, que você consegue ver naquela interpretação justamente essa coisa de Hannibal, sabe? Uma coisa meio cínica ali, assim. Eu achei ali foi um momento que ele trouxe um pouco dessa coisa Hannibal dele, né? Essa cena ele obcecou com ela, inclusive, né? Ele ficou muito... Só pensava nela, a gente filmando outras coisas, ele tava só antecipando esse dia, esse momento aí, e ele foi ficando meio... indo pro lado negro da força, sabe? Ficando meio agressivo, brigando com todo mundo. O dia desse negócio foi uma briga comigo, assim, que você não tem ideia, cara. Eu escutei várias, assim, eu fiquei também, mas cara, é normal. Ele ficou muito obcecado com essa cena, porque eu acho que ele queria realmente fazer essa história dele aí, e ele conseguiu, mas ele é incrível, né? Ele tem um carisma muito grande na tela, e é uma pessoa legal de trabalhar, apesar de, no começo a gente teve uma dificuldade de se entender, mas depois a gente se entendeu as dinâmicas, ele começou a confiar em mim, e a gente foi melhor, entendeu? E no final, assim, ele viu o filme lá na agência, ele é da mesma agência que eu, inclusive, mostraram pra ele lá na agência, e ele me ligou na mesma hora e falou, que adorou o filme, que achou muito legal, e falou, assim, muito animado mesmo. Ele escreveu o filme de uma maneira muito, muito prezada pra ele. E eu fiquei feliz com isso, porque eu queria agradar ele, né? Eu queria agradar o cara. O cara, pra mim, era o cara mais importante pra eu agradar, apesar de ter que agradar muita gente.
A edição dele, pra mim, foi muito importante. Lógico. Ele tá bem no filme, né? Ele tá bem, tá lá. Muito bem, Sim, muito. Aliás, eu queria até perguntar se teve alguma coisa, porque eu gostei dos três principais, assim. Eu gostei muito da Abby Cornish nos momentos mais dramáticos, apesar de que eu acho que ela não tem, assim, o arco dela talvez não seja tão forte, pelo menos pelo que eu senti, quanto a do personagem do Anthony Hopkins e a o personagem do Jeffrey Dean Morgan, que eu gostei bastante. Tem uma cena bem dramática dele lá no hospital, assim. Pra você, como que você lida com essas cenas mais dramáticas? Você tem um trabalho anterior? Ou não sei, porque a gente fala muito da sua ligação com questões mais de estilo, as cenas mais com todo um estilo de efeitos visuais, etc, que você trabalha bem, mas a gente acaba não falando tanto disso. E eu gostei muito, achei que eles estão muito bem. Como que foi isso? Então, eu costumo trabalhar muito com um preparador de elenco. Aqui no Brasil, né, eu trabalhei com a Fátima nos meus 2 filmes, Fátima Toledo. E, por exemplo, no filme do Mais Forte que o Mundo, que tem uma carga emocional muito forte, assim, o filme é pesado às vezes. A gente construiu isso junto com a Fátima, o Zé Loreto, né, que era um cara... o Zé Loreto é um baita ator, mas é um menino super de boa, assim, um cara carioca, tem uma mulher linda, que é a Débora Nascimento. Então, o cara mais de bem com a vida não existe, né? O cara é uma mulher linda. Mora no Rio de Janeiro, ator, famoso. Exato. Puta que pariu, né? Ele não tem problema com a vida. E aí a gente precisava de uma coisa muito raivosa, odiosa, uma coisa visceral, de um sofrimento que vem de dentro, que, assim, eu não tenho, talvez vocês também não, a gente aqui não tem, né? A gente, por mais que a gente tenha sofrido na vida um pouco, a gente não sabe o que é vir lá de uma pobreza extrema, né? E difícil, como o Zé Aldo veio. Então a gente trabalhou muito com a Fátima pra achar esse lado negro no Loreto, e funcionou. Agora, no filme lá no Presságios, cara, a gente não fez nenhum tipo de preparação, eu pensei que a gente ia fazer também, mal ensaiei com os atores, assim, foi um negócio... Eu não costumo me meter muito, assim, nessa parte emocional, eu tento dar o tom visual um pouco, do clima da cena, do jeito, não deixar a coisa mais silenciosa, às vezes, para cenas emocionais, deixo a equipe longe e deixo o ator muito sozinho, às vezes, porque aí você deixa o cara ali e é melhor, às vezes, você deixar e falar uma palavra ou outra do que ficar falando muito, sabe? O meu jeito de dirigir essa parte é mais naturalista. Eu acho que pra mim funciona você dar umas dicas e deixar o cara ser ele ali, sabe? Então, eu acho que o Jeffrey, pra mim, é um cara que quando eu contratei ele pro filme, e foi um cara que eu escolhi, que dentro do processo de pré-produção, conversei com ele, eu falei, o Merryweather, que é o personagem, vai ser você. Você, do jeito que você é aqui comigo, sabe? Seja você nesse personagem, não precisa inventar um outro personagem. Então eu acho que ele conseguiu ser muito ele ali, ele colocou coisas da vida dele, e ficou muito natural, né? O jeito que ele entra, que ele fala, eu gosto muito. E ele buscou ali, ele tinha acabado de ter um filhinho, então quando ele entrou nesse momento emocional ali, eu acho que ele buscou todo esse background dele ali, e ficou bacana. O Tony Hopkins também ajuda, né? Porque ele vem e fala umas coisas pro cara ali. Essa química dos atores é muito importante, você deixar acontecer naturalmente, né? Exato. Que legal, e eu acho legal também a gente ressaltar aqui o Colin Farrell, que fazendo um personagem que também fazia tempo que ele não fazia, que é um vilão, de uma forma muito versátil também, né? Ele é um vilão convicto daquilo que ele quer, é um cara que, sabe, que você sente também ali que ele tá fazendo, mas ele tem toda essa malícia por trás, mas ele é cínico também em vários momentos, por isso que ele se equipara muito ao personagem do Anthony Hopkins. Eu acho que foi, assim, esse quarteto, né, que você conseguiu ter aí nesse filme foi muito legal mesmo. A gente saiu bem satisfeito do filme, viu? O Colin, ele é muito, muito bom, assim, ele é um super profissional de trabalhar, um cara que, muito pelo contrário da fama, de bad boy, um cara super tranquilo, super disponível, né? E eu acho que o personagem é muito legal, porque como você falou, é um vilão que a opinião dele e o ponto de vista dele chega a te mexer com as suas convicções, né? A moral, é ambíguo moralmente. Então, você fica, às vezes, será que esse cara não tem razão no que ele tá falando? Olha só, ele é muito forte no discurso, e ele consegue até convencer, de uma certa forma, o personagem do Anthony Hopkins e a plateia um pouco, né? Dá uma confusão na gente. E esse tema é um tema polêmico, né? Da eutanásia, de certa forma. É um tema que não tem muito veredito, né? Envolve muita coisa. Exato. Não, e essa discussão no filme, ela é muito legal também. É uma discussão, de uma certa forma, velada ali, né? Porque ela traz de uma forma lúdica isso, mas eu acho uma discussão muito bacana mesmo. Eu acho também. Eu gosto. Eu sei de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro, eu sei exatamente a hora e o lugar. E de quem é esse dinheiro? É contrabando de carro, Mercedes, Lamborghini, essas coisas, conhece?
Nave mesmo, coisa de rico. Tu gosta de carro, né? Entendi. O cara também gosta. Então, diz aí. Vai, fala mais. Já que você comentou de várias coisas que você teve que abrir mão no filme, porque, né, se você foi o diretor contratado e tal, e coisas que você conseguiu colocar, você poderia dar um exemplo de uma coisa que você não teve como mudar e que ficou, enfim, ficou de um jeito que já foi trazido pelos produtores, e uma coisa que você conseguiu colocar e que você de repente teve até que forçar um pouco pra conseguir o seu estilo e tal? Você conseguiria dar um exemplo só pra, até para o pessoal conseguir visualizar, assim, sabe? Ó, as coisas que eu consegui colocar, que eu coloquei, por exemplo, as cenas das multiplicações das pessoas ali, quando a menina tá entrando na banheira, toda aquela sequência eu coloquei no roteiro. A sequência final da bala, a sequência quando ele toca naquela flor e ele entra naquele mundo das flores ali, naquele... Das flores, né? E aí ele acha o dumpster, lixo lá no filme. Essas cenas todas eu coloquei no filme. Cara, um monte de outra coisa, um monte de coisa, assim, eu acabei colocando. Chega na hora ali, no processo final, você é o cara que tá pra decidir, não tem jeito, né? Em relação à história, eles queriam cortar várias cenas que eu também briguei. Uma cena que ele conversa com a Abby Cornish na cafeteria do hospital, ele conta um pouco da filha, né? Ele conta como que ele viu a morte da filha, a doença da filha anos atrás. Eles queriam cortar essa cena por tudo, e ali foi uma cena que eu briguei até o final, assim, quase ficou pelo fio. Porque eu achava que, apesar deles acharem lento, uma conversa monótona, pra mim ali era a história do filme, né? Que é um cara que tá buscando uma redenção de algo que ele fez. Ele tem uma culpa dentro dele, e é uma culpa, mas ele também fez, ele aliviou ela. Ele tem uma confusão, que é a mesma confusão que o killer tem, né? Que o assassino tem, mas o assassino parece mais resolvido que ele, né? Então ele busca esse cara pra também tentar resolver esse problema que ele tem, essa confusão dele. Então era importante expor isso, e os caras queriam cortar de qualquer jeito. Enfim, algumas coisas eles cortaram. Tem uma cena que o Anthony Hopkins faz uma cirurgia pra tirar esse dom dele de ver o futuro e o passado. Então o filme tinha isso, né? O final do filme ele conseguia usar os documentos médicos do personagem do Colin Farrell pra desfazer esse problema dele, reverter essa habilidade dele, que ele queria se livrar desse dom, que eles chamam, é um dom, mas também é um problema, né? Ver o futuro, ver o passado. Então ele faz uma cirurgia pra tirar esse dom, pra se livrar da habilidade, e isso sumiu do filme, entendeu? Entendi. Eu até achava, era muito legal essa cena, uma cena muito legal. Era uma cirurgia de cérebro aberto, ele tá acordado, né? Então ele tá acordado com o olho aberto, e o cérebro todo aberto, e os médicos mexendo no cérebro. E tinha uma coisa legal, era um outro final, né, na verdade. Era a vingança do Hannibal, né? Pois é, então, tinha uma coisa disso também. Eu gostava muito, eles cortaram, isso eu não consegui ganhar. Agora, a gente sabe também que você levou aí pra fazer a parte da montagem o Lucas, né? Que é um cara que já trabalha com você já faz um tempo. Inclusive, a gente já agendou aqui com o Lucas um podcast pra conversar sobre montagem e tal. E aí eu ia te perguntar isso, assim, qual que é a importância também de você ter conseguido fazer isso? Porque, assim, pra quem não sabe, né? O filme, inclusive, tem algumas cenas que você fez aqui em São Paulo, tem, né? Muito. Isso. E aí, assim, tem então um pouco esse assim, tem mais, não é só a sua assinatura como diretor ali, a gente tem um pouco mais desse tempero brasileiro. Tem a montagem do Lucas Gonzaga e também tem essas cenas de São Paulo. Isso, assim, foi importante pra você conseguir trazer um pouco mais pra gente isso, né? Pra você mesmo isso? Foi tranquilo? Cara, foi todo um esquema que eu... Assim, primeiro, assim, eu coloquei o Lucas, cara, assim, era assim, eu falei, cara, montagem pra mim e fotografia, o diretor de fotografia e o montador são duas peças, pra mim é uma relação íntima, né? Entendi. Eu ter que reconstruir essas relações, cada filme que eu vou fazer, é meio complicado, eu tenho que jogar fora tudo que eu construí e resolvi com esses caras durante meus filmes passados. Então, pra mim foi muito importante trazer o Lucas, por exemplo, e foi assertiva essa escolha, a galera ama ele lá, ele foi muito bem. É um cara que trabalha no meu estilo, você entende o que eu gosto e ele trabalha bem comigo. E o Carlos Alazik também é um cara que participou, que é o fotógrafo do Dois Coelhos. Eu levei ele como fotógrafo do filme, foi contratado, mas lá a gente teve uns problemas com o inglês dele, que não tava muito bom e tal, que a gente teve que trocaram ele lá, pediram pra eu trocar ele. Entendi. E ele acabou sendo um dos câmeras. Então ele é um dos câmeras do filme, ele ficou o tempo todo no projeto, e ele foi o fotógrafo dessa unidade de São Paulo, né? E tem também a menina da banheira é brasileira, né? A Luísa Moraes, né? Aquela da banheira. Legal. Então eu consegui levar ela lá
lá, porque eu já sabia que eu ia depois pedir pra fazer umas cenas adicionais dela aqui no Brasil. Então eu vendi meio que isso pra eles. Falei, vamos botar essa menina brasileira, que ela é americana e brasileira, ela tem dupla cidadania. O filme, esse era um filme que tinha muitas visões, né? O cara tem visões, o Anthony Hopkins é assolado por uma coleção de visões. São muitas cenas, e cenas pequenininhas, né? E assim, criei uma bíblia das visões do personagem. É mais de 100 visões. Que fazer todas elas ali nos Estados Unidos com uma equipe de 150 pessoas não fazia muito sentido pra aquela companhia, sabe? Uma companhia de filme de 150 pessoas pra fazer uma gota caindo numa banheira, ou uma florzinha, ou não sei o que lá, um sapo, entendeu? O filme de uma cruz pegando fogo. Era um monte de coisa que compunha isso, que eram pequenos inserts, né? Eu falei, vamos parar, vamos fazer o que é o filme mesmo. E eu tive apoio de uma certas pessoas lá que entenderam isso, graças a Deus. E vamos fazer o bife grosso aqui nos Estados Unidos com os atores, né? Com essa equipe gigante. E deixa esses negócios aqui comigo, que eu vou fazer lá no Brasil, na minha produtora. Eu vou fazer por um orçamento legalzinho, vocês vão ver. E os caras acreditaram nisso e falaram, beleza. Aí inventamos a tal da São Paulo Unit, que os caras ficavam falando, vai pra São Paulo Unit, vai pra São... Tudo que a gente não conseguia fazer lá, a gente mandava pra São Paulo Unit, que foi no final. Aí acabou o filme, virou a São Paulo Unit. A gente abriu aqui em São Paulo, fizemos 6 diárias aqui por um preço muito bom pra eles. Então, com o dólar a 4, né? Os caras falaram, joga pra São Paulo Unit. Você tem uma ideia. Se fosse hoje, então, os caras falaram, pelo amor de Deus, né? A gente fez cenas aéreas aqui, né? Um monte de aérea do filme aqui em São Paulo. A Serra da Cantareira, que é a aérea ali da região onde o Tony Hopkins está escondido. Quer dizer, fizemos isso, cara. E fizemos bastante coisa aqui, viu? A menininha, quando ela aparece numa área ali toda dilapidada, né? Aquela menininha com os balões, que é a filha dele. Mas é em São Paulo também. Tudo, enfim, muita coisa foi feita aqui. Eu consegui reconhecer, mas eu tinha lido antes, né? De ver o filme. Eu consegui reconhecer as do trem, né? O trem passando, tava... nossa, isso eu acho que foi em São Paulo. A gente filmou aqui, cara. Filmou aqui, não fazia sentido, né? E a gente depois na pós conseguiu dar umas mascaradas também. E eu acho que, então é um filme pouco brasileiro também. Exato. Não, bem legal, eu gostei muito. Não, eu acho que foi uma ótima porta de entrada e assim, eu ia até te perguntar esse lado mais humano, né? Porque a gente aqui quando vai falar com o público um pouco maior, a gente já fica nervoso, a mão fica suada e tal. Então eu queria saber de você, né? O cara que foi lá, filmou 2 coelhos, lutou... Entendeu? Vendeu lá, conseguiu distribuição e tal. De repente, você tá lá em Hollywood, dirigindo Anthony Hopkins, Colin Farrell e tal. Como é que foi isso pra você, assim? Deu aquele frio na barriga? Não. Uma necessidade de se provar? Sim, aconteceu tudo muito rápido, né? Logo depois que o Dois Coelhos lançou no cinema, em 2012. Em 2012 mesmo, eu fui contratado pra fazer esse filme. Então, no meio do ano, foi 4 meses depois de Dois Coelhos ser lançado aqui. Eu fui meio com choque, cara, eu não tava nem esperando, né? E de repente eu tava lá fazendo reuniões com vários executivos em produtoras grandes, em estúdios grandes, conhecendo os caras que aprovaram filmes como Inception, sabe? Fui lá, entrei na sala do presidente de produção da Warner, o cara, você gosta do Inception? Ele me mostrou aquele peãozinho lá do final do filme. Olha aqui, ó. Que legal. Eu falei, puta merda. Então, assim, eu tomei um choque de realidade mesmo, né? E de repente o filme aconteceu, comecei a ter relação com os atores do filme. E sim, foi difícil, cara. É difícil, é uma aprovação, né? Você fica pensando, será que eu não sou uma fraude, né? O que eu tô fazendo aqui? O problema da fraude é uma coisa constante na vida de quem faz filme ou faz arte, né? Você fica sempre se achando que, você deu um bom truque até agora, né? E agora vão te descobrir. Eu tinha um pouco disso, tá ligado? Um pouco, né? Mas às vezes eu falava, cara, não, vamos lá, porra, eu já fiz tantos. Eu fiz um filme, mas eu já fiz tantos comerciais, tanta produção de coisa que, vamos lá, existe alguma segurança dentro de mim que vamos tentar aqui. Mas claro que acho que a relação com os atores foi a mais difícil, certeza, assim. Porque isso é um negócio muito complexo de se comunicar, né? Às vezes até em português, você comunicar a nuance de uma emoção, de uma coisa que você quer, de uma coisa diferente ali que o cara tem que fazer. Pro ator que tá ali num momento também delicado, né? O cara tá vulnerável ali numa cena. Você tem que saber falar com o cara. Então, falar isso em inglês, pra mim, era a maior dificuldade. Apesar de eu falar inglês bem, é um negócio difícil até em português, entendeu? Entendi. É uma dificuldade, é uma coisa complexa. Não é que é complexo. Achar o jeito de se comunicar com os caras e a dinâmica de trabalho deles lá também foi um desafio. E aí a gente vê aqui, né, que tá aí essa história da vida do José Aldo, né? Mais Forte que o Mundo. Esse projeto novo que você tá encabeçando. A gente já acompanhou
acompanho através dos noticiários que o filme já teve várias reviravoltas, né? Inclusive com um ator que saiu e tal. Como é que tá aí o pé dessa produção do filme do José Aldo? Você já tá saindo, tá com data já? Tem alguma data? Como a gente tá, assim, é óbvio que o filme tá quase pronto, a gente tá na etapa final. É um filme que tem bastante coisa, efeitos musicais, né? Tem muito efeito sonoro. Então a gente tá cuidando dessa parte agora, tô finalizando isso. Mas o filme tá pronto, né? Ele tá só em fase final. E a gente tá procurando uma data junto com a distribuidora, né? A distribuidora tá procurando uma data bem favorável pra fazer o lançamento. O UFC é sócio desse filme também, então a gente tá numa coordenação pra achar uma data favorável, provavelmente próximo de uma luta de José Aldo, entende? Então é isso que tá... Estão olhando isso, né? Agora, teve uma notícia boa que foi, assim, boa. O cara ter perdido aí, o McGregor. Exato. Perdeu, a Holly Holm perdeu. Então, os dois caras que perderam o título antes, né? Que é o Aldo e a Ronda Rousey, voltaram a ser relevantes, né? Porque os caras que tiraram os títulos deles perderam também logo na primeira defesa. Ficou meio assim, eles eram os bonzões, de repente, na primeira defesa perderam, e os caras que estavam ali há anos, né? O Aldo tá há 10 anos invicto, a outra, sei lá quantos anos também, estavam meio desprestigiados. Então, acho que voltou a atenção, voltou um pouco o prestígio pros velhos campeões. Eu acho que é um momento favorável pra ser agendado uma luta. A gente tá esperando, na verdade, ser agendado uma luta pra esse filme poder acontecer mesmo como um evento cinematográfico, que é isso que a distribuidora quer, né? E agora me diz uma coisa, a sensação que a gente teve vendo o trailer é que vai ser aí um dos filmes mais pesados, mais, vamos colocar entre aspas assim, né? Mas mais sombrios que você fez até agora. A gente percebe ainda que tem muito das brincadeiras com as câmeras e tal que você faz, né? A parte visual muito aguçada, que é uma das suas assinaturas aí. Mas o que a gente pode esperar aí desse filme do José Aldo? Até porque é um filme biográfico, até como eu falei, é difícil da gente ver. Até hoje eu não me conformo da gente não ter um filme biográfico do Ayrton Senna. Estão fazendo. Até hoje. Estão fazendo nos Estados Unidos, né? Não aqui. Mas, assim, o que a gente pode esperar desse filme, assim? É um filme que pra você foi um desafio justamente porque agora você tá nessa brincadeira nova, né? De ser uma história real, né? Então, pra você tá sendo um novo desafio, como é que tá sendo? Não, foi um desafio realmente escrever o roteiro, né? E respeitar a história dele, a realidade da história, e também ao mesmo tempo ter uma narrativa cinematográfica bacana, né? Então, assim, você fazer uma biografia sempre tem isso, né? Porque um filme é um filme, né? A vida de uma pessoa é uma coisa. Um filme tem que funcionar como uma história cinematográfica durante 2 horas, 1 hora e pouco, ali 1 hora e, né, 100 e poucos minutos. Você tem que contar uma história, o cara que tá vendo tem que sair entretido, tocado, motivado por alguma coisa. Então, eu vejo assim, né, o cinema. Então, fazer isso virar um roteiro forte demorou um pouco, sabe? Eu trabalhei bastante, tive auxílio de parceiros, Marcelo Rubens Paiva me ajudou no roteiro também, o Alexei Habib, que é um script doctor, ele me ajudou a não perder o foco da história, que pra mim a história do filme é muito sobre a família, né? A história é um drama familiar, uma história de perdão, então tem um drama muito forte, mas tem um romance também muito legal. O filme é dividido entre praticamente 2 momentos, o momento que ele tá em Manaus, ele tá com essa dificuldade familiar, e o momento que ele consegue se desprender disso, né? E consegue ir pro Rio e achar uma nova vida ali. Eu acho que é um filme que tem diverso, né? Ele tem essa aventura, tem a parte de luta que é muito legal, a gente conseguiu filmar e conseguiu montar cenas de luta de uma maneira muito diferente, assim, que eu acho que vai ser chocante, como o Dois Coelhos foi, mas eu acho que com essa coisa de luta. Tem ação no filme também, tem uma perseguição gigante no filme. Tem essa parte dramática que eu acho que tá muito, muito legal. Como eu falei, a gente trabalhou muito com a Fátima. O Zé Loreto tá incrível no filme, porque ele é um cara que precisava de um ator que realmente se dedicasse ao filme, né? Na época que o Malvino tava envolvido, ele tinha um problema de agenda muito grande pra fazer o projeto. E pra mim, era muito importante uma dedicação completa do ator, né? Muito antes de começar a rodar. Então o Zé Loreto, ele embarcou nesse projeto e ficou, sei lá, 6 meses treinando luta e se preparando com Fátima e fazendo coreografia de luta. Então, são 3 coisas que ele trabalhou por muito tempo. O cara ficou super magro, aprendeu a lutar como um profissional mesmo. E isso fez uma diferença gigante. Ele realmente lutava ali, entendeu? Ele lutava, assim, vários dos adversários no filme eram lutadores. E ele tinha uma força física maior do que a dos caras, às vezes, sabe?
Cara, assim, de verdade, o bicho virou um lutador. Ele poderia lutar num campeonatinho desse. Ele é muito físico, né? Ele é muito forte na natureza dele. Sim. E ele treinou muito mesmo, assim. Então, ele já lutava judô e tal. Então, eu acho que isso fez uma diferença no filme muito grande, porque incorporou um negócio muito louco. Ele, a Cleo Pires também, tá incrível. O elenco é muito bom, né, do filme. Eu fiquei muito feliz com ele, sabe? Então, eu acho que o filme... Eu sou muito orgulhoso desse filme, muito mesmo. Sou muito ansioso pra lançar ele. Besides wanting to see you, I've got a situation that I'd like you to take a look at. Maybe I can just tell you about the victims. I told you, I'm not interested. By the way, who's your girlfriend? Eu queria aproveitar para perguntar, Afonso, ainda sobre futuro, para ver se a gente consegue tirar mais notícias exclusivas do Cinemação. O que você pode passar pra gente, ou o que você sabe da versão americana do Dois Coelhos? Como que a gente pode esperar, assim? Você acha que vai ser muito diferente? Eu li o último roteiro que me mandaram, mas estão mudando ele inteiro. É um pouco diferente, diminuíram o número de personagens um pouco. A história se passa em Chicago, eu acho, ou em Boston e tal. É uma história que é bem parecido com a estrutura do filme, do Dois Coelhos original, mas é um pouco mais simplificado. Acho que o Dois Coelhos tem mais personagens. Claro que vai ter uma diferença grande, né? Eu acho que é um produto feito mais pro mercado americano, um produto mais feito pro mercado internacional. Mas, por enquanto, assim, tá no segundo tratamento, e é um tratamento que eu dei algumas opiniões negativas até sobre... Falei, olha, eu acho que, sabe, a história principal aí, que é essa revelação final do Dois Coelhos, que é o cara devolver a família que ele tirou do cara, né? Porque eu acho que o Edgar no Dois Coelhos pensa de uma maneira meio binária, né? Então ele desgraçou a vida de um cara tirando a família, matando a família, e no final ele devolve pro cara aquilo que ele tirou. É um pensamento meio binário, meio que uma máquina pensa desse jeito. Exato. Porque ele é um cara esquisito, o Edgar, né? Ele tem esse pensamento que, teoricamente, faz sentido pra ele. Pra mim, o filme... Essa é a história do filme. Se você perde isso, o filme não é mais o Dois Coelhos, né? Então... que eu acho que precisava ficar mais claro isso no arco. Eles estão mudando, quer dizer, eu não sei que estágio que tá, até tenho que ver isso com o produtor lá, que é um produtor muito legal, o Andrew Lazar, que fez o American Sniper agora. Ah, legal. Ele foi o produtor desse filme. Ele é um cara que tá dentro da Warner, ele é bem legal. E eles compraram o Dois Coelhos, eles gostaram muito do filme, né? Vamos ver se eles conseguem fazer. De novo, é um projeto em desenvolvimento, né? Como muitos projetos lá, alguns filmes viram filme, alguns não viram, né? Depende de muitos fatores. Exato. Afonso, e mais uma coisa, você tá aí agora nesse processo de finalização e tal do filme do José Aldo, mas e aí, você tem algum objetivo mais pra frente? Por exemplo, hoje a gente fala muito também de seriado. Você tem vontade, de repente, de partir pra alguma coisa mais televisiva, assim, ou vai ficar no cinema? Você tem algum objetivo aí mais a curto prazo, de repente, que você queira realizar? Como é que tá a sua cabeça para novos projetos aí? Cara, assim, TV é um negócio que eu acho muito interessante. Eu acho que é onde os realizadores estão conseguindo experimentar linguagem diferente na TV, mais do que no cinema, que às vezes o cinema fica preso a essa... porque custa muito dinheiro, né? Exato. É muito difícil. Então, o cinema sempre tem uma tendência a se repetir os sucessos, né? Você repete o que já deu certo no passado. As pessoas têm menos flexibilidade de apostar no cinema, isso numa escala mundial, né? Em todos os lugares. E na televisão é um pouco mais flexível as apostas, até porque com esses players novos como Netflix, como a Amazon e vários outros caras que estão entrando, que não dependem muito, teoricamente, de audiência, eles vendem assinatura, eles podem experimentar aqui e ali, né? Tá ficando mais interessante. Gostaria, não tenho nenhum projeto, tô lendo algumas coisas que me mandaram aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também já me ofereceram um piloto de um negócio da HBO, mas eu tava envolvido no Solace. Eu não tenho o maior tesão por televisão, não, vou falar bem sincero. Mas eu gosto de cinema, eu acho, sabe? Pra mim, esse mundo do cinema me interessa, contar uma história em 2 horas, Fantástico. 1 hora e alguma coisa. Eu acho que os filmes têm uma vida depois, sabe? Eles têm uma coisa de ficar, e as pessoas reveem depois, e ele tem uma outra leitura. Eu gosto dessa coisa, que o cinema tem uma função na sociedade que eu acho interessante, assim, sabe? Eu tenho um outro projeto de cinema aqui no Brasil, que é a história do Batomushi, que eu tô entrando nesse projeto agora, né? Que a gente deve fazer. Tô começando o processo junto com a Paris Filmes, que é a história desse naufrágio do Batomushi, né? Aconteceu nos anos 90, final dos anos 80, que vai ser talvez, a gente quer que seja o primeiro filme feito em IMAX, e talvez seja o primeiro filme 3D IMAX do Brasil, né? Querem fazer um negócio bem bacana, uma história de sobrevivência, uma tragédia, mas é uma tragédia no ano novo, né? Então é uma coisa bem, tem uma dualidade aí complexa pra gente. Legal. Então esse é um projeto, e eu tô lendo alguns roteiros nos Estados Unidos que eu devo me envolver antes desse projeto do Batomushi com um roteiro americano, provavelmente algum
alguma coisa aí. Tô lendo desde histórias em quadrinhos, adaptação de comic, até thrillers. Tem algumas coisas que estão me interessando, que são possíveis de eu pegar como diretor. Eu acho que em breve teremos notícias aí. Eu não posso ainda revelar, mas... Não, muito legal. Eu acho bem legal essa coisa de cara. você alternar, né? Assim, aquela coisa de aqui, lá, bem... Assim, acho que fica legal porque daí você consegue trabalhar esses dois lados que você já comentou, né? O roteiro seu, aquela coisa autoral, toda a liberdade que você tem aqui. E, claro, toda a experiência que dá pra se ter trabalhando com produtores e com estúdios americanos. Né? Deve ser bem interessante essa alternância. Eu acho que sim. Eu acho que é interessante, claro. Assim, sempre que possível eu quero ver se eu consigo desenhar isso de alguma forma e em algum momento começar a juntar as coisas, sabe? Que eu acho que tem o cinema brasileiro e o jeito que a gente produz filme aqui é muito interessante, sabe? E eu queria poder fazer esses filmes aqui no Brasil atingirem um público internacional, sabe? Por que não, né? Você fazer um filme em língua inglesa rodado aqui no Brasil, como vocês falaram, e isso ser uma produção brasileira, né? Eu quero tentar isso, buscar isso de alguma forma, acho que é possível. Acho que o Brasil tem essa capacidade, sim. E uma hora eu quero tentar achar isso aí. Agora, antes da gente ir pro nosso encerramento, ia pedir pra você, Afonso, que você desse um conselho, né? Porque a gente tem aqui um público de pessoas que gostam de cinema, estudam cinema e também tem os amantes de cinema em geral. A gente se auto-intitula pessoas que tentam, de alguma maneira, desconstruir um pouco a indústria cinematográfica, porque a gente tenta facilitar o entendimento, né, do que é o cinema e tal. E você é um cara que hoje tem aí essas experiências tão legais, assim, de ter feito os filmes que você fez, ter navegado por tantos mares diferentes aí. Então, o que você diria pra pessoa que tá lá, que tá começando hoje uma faculdade de cinema, ou que sonha em um dia entrar nesse mercado, assim? É óbvio que tem que ter a paciência, né? Tem que ter vontade de ralar tudo, mas você daria um norte, assim, um conselho que você acha que pra você teria feito muita diferença lá no começo? Pro cineasta hoje, que tá começando, um conselho que eu tenho que dar é assim, façam filmes, entende? Não importa o tamanho do filme, comece fazendo qualquer coisa, contando uma história, um curtinha, um micro curta. Eu acho que essa é uma maneira de começar a desenvolver uma linguagem, a aprender com os erros. É muito difícil fazer filme, né? Assim, fazer bem. Então é uma coisa que tem que ter uma prática, né? Então, assim, essa questão da prática com a língua, o meio é muito importante, né? Então, produzir alguma coisa é essencial. Eu consegui produzir na publicidade, eu fiz muitos comerciais e eu consegui desenvolver ali a prática de fazer isso. Então, é um caminho você seguir o cinema publicitário, que aqui no Brasil, em São Paulo, sei lá, no Rio de Janeiro, é uma área interessante para você exercitar, você ganhar algum dinheiro, você entender um pouco o seu estilo, entender o que você quer, entendeu? E receber algum dinheiro por isso. É um caminho você entrar numa produtora de publicidade, porque eu acho que não precisa ser dirigindo, mas você entra como um assistente, como alguma coisa, você vai entrando nesse mundo, que não é exatamente cinema, né, que passa no cinema, mas de uma certa forma você tá fazendo filmes, que seja pra uma marca, mas é uma forma de fazer filme, né, de você aprender. Uma forma de storytelling. Storytelling, né? Então eu acho que por isso que tem muitos cineastas hoje, no mundo inteiro, no Brasil, pra caramba, que vieram da publicidade, porque é uma forma viável de você ter uma carreira, né? A publicidade no cinema, que te paga, né? Fora isso também, aonde que é, né? Então, então é um caminho esse. Agora, eu acho assim, o cara tem que saber que tipo de cinema ele quer fazer também, se o amor é por um cinema autoral, então segue esse caminho autoral, entenda que você vai cumprir um cinema que vai pros festivais, que talvez não vai atingir muitas salas de cinema, que vai ter uma distribuição mais elitiva mesmo, assim, de seletiva, né, onde você vai atingir um público que gosta mais de cinema e entende de cinema, mas se é isso que você quer, faça isso, porque existe uma carreira nesse mundo, que você vai perseguir festivais internacionais, é do caralho isso. Agora, se você quer fazer um cinema popular, mais popular, que atinja mais pessoas, você tem que alimentar esse conceito na sua cabeça e ver se é isso que te agrada também. Então, às vezes os diretores têm uma dificuldade de achar o que eles querem também, sabe? Eu sinto muito isso. O que você quer, cara? Isso é importante saber, né? E às vezes só fazendo você também acha, mas acho que fazer essa pergunta, ver os outros diretores, ver, eu quero estar no lugar desse cara aqui, eu quero estar no lugar desse aqui. Porque o lugar que o Woody Allen tá é diferente do lugar que o David Fincher tá, e é diferente do lugar que o Babenco tá, sei lá. São lugares diferentes. Todos eles são bem-sucedidos, teoricamente, sabe? Mas são lugares diferentes. E o Jim Jarmusch tá em outro lugar, e o Jacques Audiard tá em outro lugar. São todos bem-sucedidos, mas então saber o que você quer é importante, porque o cinema pode ser muitas coisas, né?
chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 170. Esse papo fantástico que a gente teve com o Afonso Poyar, um cara sensacional que a gente teve a oportunidade aqui de conversar. Eu tenho que agradecer, obviamente, né, o Afonso, e pedir aí, Afonso, se você tem alguma rede que você pode divulgar aí pra gente, se a galera quiser ir lá, comentar, mandar mensagem pra você, como que elas fazem pra fazer isso agora? Claro, né? não, olha, meu Facebook é aberto, Afonso Poyar, tá lá, as pessoas podem me adicionar e eu mantenho um contato bom. Tem o meu Instagram também, que é @apoiarte. É isso, através desses dois lugares, o Facebook mais ainda, eu tô lá, tô disponível e sempre que eu posso eu converso com as pessoas. Converso com quem se interessa pelo meu trabalho, que pra mim é importante isso também. Lógico, não, com certeza. Eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui com a gente. Pra gente é uma felicidade, a gente sempre tá em busca realmente de pessoas que têm essa diversidade de experiência, que estão dispostas também a trocar, porque eu acho que a gente só vai conseguir trazer alguma coisa diferente para o nosso mercado explorando o conhecimento, a experiência e tal de pessoas que realmente já estão desenvolvendo, que já estão tentando, que já tiveram, né, uma experiência como a sua que foi para fora e tal. Então eu só tenho que agradecer mesmo esse papo que você teve aqui com a gente, a disponibilidade de vir falar com a gente aqui. E dizer que pra gente é uma honra também poder conversar com você, porque a gente aprendeu muito, então eu só tenho que agradecer mesmo. É um prazer, eu acho que é louvável isso que vocês estão fazendo, eu acho que é um bem pra quem quer começar ou pra quem tá trabalhando, sabe? Porque isso é o que você falou, desconstrói mesmo, às vezes, uma indústria ou um mecanismo que às vezes é um pouco nebuloso, né, pra quem tá olhando de fora. E eu acho que informação não se retém, eu sou dessa opinião. Eu não tenho problema nenhum de divulgar as minhas informações, o que eu aprendi, ou pensar que alguém vai fazer isso e vai ser meu concorrente no futuro, não tenho medo nenhum disso. Acho que informação tem que fluir, sabe? Então eu gosto de poder falar o que eu aprendi. Eu espero que outras pessoas possam usar isso pra progredir na carreira, na vida, enfim. É isso. Nossa, eu fiquei super feliz também gravando hoje, porque acho que a gente conseguiu conhecer também um viés que a gente tava tentando já faz tempo aqui no Cinemação, que é de conhecer esse caminho, de falar tanto do cinema nacional quanto do cinema estrangeiro, do cinema americano, né, que a gente tanto assiste, querendo ou não, e acaba realmente sendo, do jeito que você falou, meio nebuloso, assim. E, enfim, a gente ficou super feliz desde que a gente conseguiu marcar, né, o horário com você, de falar, pô, vamos gravar com o Afonso. Eu sabia que a gente ia ter muita riqueza nesse podcast. E, assim, só fazer a gracinha do momento, né? Porque a gente vem entrevistando muita gente, e você, no caso, acho que é o maior profissional, né, do cinema que a gente já conversou. Então, assim, só uma indireta. Quando você tiver, assim, com uma indicação ao Oscar, por exemplo, você vai dever um podcast pra gente também, sempre, entendeu? Cara. Pode contar comigo. Sempre aí, cara. Não tem problema, não. Tomara que eu seja indicado mesmo um dia pra alguma coisa. Então, daí, porque assim, a gente tá só buscando isso, sabe? Assim, aqui só buscando que a galera fique, tipo, devendo um pra gente. Devendo um podcast. Não, mas brincadeiras à parte. Foi por isso que eu falei que é o nosso Neymar do cinema brasileiro, ó, porque o Afonso é novo, tem um monte já de experiência lá fora, é um cara que sempre traz criatividade, inovação aí pros filmes dele, entendeu? Todas as características do Neymar. Só tem a conta bancária dele, né? Não, mas daí é um detalhe. Mas quando tiver indicação ao Oscar, já vai estar chegando perto, né? Mas enfim, é isso. Fiquei muito feliz com o podcast de hoje. E todo mundo que tá ouvindo, eu só digo uma coisa: até semana que vem. Obrigado aí, foi um prazer. Muito, muito obrigado mesmo. Fiquei bem feliz. O podcast Cinemação número 170 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.